a escravidão no Egito. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidade de tesouros, Pitão e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, além de todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Santo Deus de Israel. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, estamos agora diante da Tua palavra, Senhor Jesus. Palavra, Senhor Jesus, verdadeira, Pai querido. Uma palavra, Jesus, que é a luz, Senhor Jesus, para nossas vidas, Pai querido. Meu Deus, cremos, Senhor Jesus, que a Bíblia, meu Deus, é a palavra viva, Senhor Jesus, e é a bússola para o perdido, Pai. Oh, meu Deus, e cremos, Senhor Jesus, que desde, Senhor Jesus, o início, Senhor, o princípio e o fim, Jesus, é a Tua palavra, Senhor, onde devemos obedecer, Jesus, com todo cuidado e temor, Pai. Venha, Jesus, falar conosco, Senhor, mediante essa palavra, o que o Senhor tem, Jesus, para mim, Senhor Jesus, o que o Senhor tem para o Teu povo, Jesus, o que o Senhor tem, Senhor, a revelação, Jesus, uma revelação, Jesus, para nossos corações, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha nos ensinar, Senhor.
o que o Senhor quer de nós, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Pai, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estamos aqui diante dessa palavra onde fala a escravidão no Egito. Então, aqui Israel deparou o tempo quando estavam eles no Egito. Já viam, né? Já vinham de uma descendência. E José já tinha passado a história de José. E levantou-se um novo faraó. E esse faraó, ele não sabia, não conhecia José. Porque toda a história de José era conhecida do outro faraó. Um faraó que se tornou até amigo de José, né? Porque José era um hebreu e foi um sonhador. Ele conseguiu ser o governador do Egito porque ele passou por processos, ele passou por terríveis processos ali diante do povo. Ele passou por humilhação, pela família dele, pelos irmãos dele, foi vendido para os irmãos, foi lançado na cova, foi lançado ali, né, na cova, depois foi vendido aos mercadores até chegar no Egito. E ali no Egito ele teve toda uma história de lutas, labuta, ele teve toda uma história, mas ele cresceu com sabedoria, com a sabedoria de Deus, que Deus era com ele. Ele cresceu e chegou a governador do Egito. E ali ele pôde então mostrar o Deus que ele servia. Ali fazendo grandes coisas, grandes sinais e prodígios, e salvar a nação do Egito da fome. E assim não somente a nação do Egito, mas salvar também o povo dele, hebreu, da fome que veio toda a terra. E ali deparou esse faraó que viu as obras de José e o exaltou. Eu creio assim que ele se formou foi até amigo de José, porque Deus fez assim. Ele reconheceu, né, pelos feitos, ele reconheceu que Deus era com José e o tanto o fez governador do Egito. Então aqui conta que aquele faraó morreu, a história de José, e o povo ficou ali no Egito. E foi levantado outro faraó que não conhecia toda uma história de José, do povo de José. E ali aquele povo hebreu continuou, né? Continuou no Egito. Aí sobreveio dura servidão. Aí eles tinham que trabalhar no Egito, porque antes da libertação, antes de Moisés nascer, então eles foram levados a dura servidão no Egito. Então foi quando o faraó viu que o povo de Israel era um povo forte, e ninguém o vencia e se multiplicava. E o faraó, temendo, reuniu os seus comandados, né, o seu povo egípcio, e ele montou uma estratégia para que o povo de Israel, o povo hebreu, não se multiplicasse, parasse, né, a multiplicação do povo para eles o quê? Para perder a força. Então foi quando eles
ele montou essa estratégia das parteiras, né, com as parteiras, que quando fosse nascer os meninos, matar, deixar só as filhas. Tanto é, matava os meninos, quer dizer, então não eles paravam de procriar, eles iam ficar só com mulheres, e se matava os meninos não ia ter mais multiplicação. Mas ele não sabia que estava mexendo com um povo forte, que tinha Deus do lado, né? O Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. Então foi quando ele conversou com as parteiras e falou para elas matarem, não deixar matarem os meninos. Mas as parteiras temendo, porque com certeza as mulheres hebreias davam testemunho do Deus vivo. E as parteiras temeram o Deus de Israel. E também, às vezes, elas eram parteiras, elas ajudavam a dar à luz, elas ajudavam a nascer uma criança. Então todo aquele que tem a missão de fazer dar a vida se compadece com o ser humano, se compadece com uma criatura. E elas, por amor à obra e por temer a Deus, elas não obedeceram o decreto de Faraó e deixaram os meninos com vida. E Deus vendo o amor delas, vendo o temor delas e vendo o coração delas, que não querendo obedecer Faraó, não querendo matar, então Deus deu uma estratégia para elas falarem a Faraó. Quando Faraó chamou elas e perguntou, as intimou, por que vocês não mataram? Então Deus deu a estratégia para falar, não, as mulheres hebreias são muito mais fortes e dão filhos antes de nós. Aleluia, Jesus. E dão filhos antes de nós. E assim eles nascem. Então, como Faraó, elas falaram isso, e Faraó viu que a estratégia dele não deu certo, então o que ele fez? Ele então mandou matar os filhos quando nascerem, mandou lançar no rio, né? Então lançar eles no rio. Então foi quando a história da filha de uma hebreia, quando nasceu Moisés, que foi escondido, pôs no cestinho, e depois a filha mesmo de Faraó achou e ficou com Moisés. Então, nessa palavra, o que veio dizer nessa palavra? A escravidão do Egito. O povo estava em dura servidão. E não tinha ninguém por eles. Havia um faraó que queriam cortar, né? Queriam tirar a força do povo de Hebreu, para que eles não multiplicassem, não ficassem fortes, não crescessem em números, que mais para frente eles se revoltassem contra eles ficavam grandes e saíam da terra. Eles queriam manter um povo para ficarem trabalhando em dura servidão. Mas Deus é um Deus maravilhoso e foi como ele desfez a obra de Faraó, né? Não deixou que a estratégia de Faraó fosse. Então, quer dizer, muitas das vezes nós estamos assim, nós somos levados ao cativeiro, nós somos oprimidos por força maior, nós somos oprimidos por muitas pessoas, às vezes querendo impedir as nossas vidas de progredir. Nós somos de progredir, de avançar, você entendeu? Talvez, muitas das vezes nós temos desejo de progredir, de avançar, de conquistar, mas vem o inimigo, o adversário das nossas almas e quer impedir. Aí ele vem com toda a armadilha, ele vem com toda a astúcia e vem impedir as nossas vidas de caminhar na presença de Deus. Vem impedir as nossas vidas de conquistar as
aquilo que Deus tem para nós, vem impedir, o inimigo vem impedir de nós conquistarmos aqui as promessas que Deus tem para nós. Muitas das vezes nós estamos até mesmo dentro da igreja, mas Deus tem promessa para nossas vidas, Deus tem algo novo para nossas vidas, mas nós somos impedidos às vezes, porque nós não somos vistos, porque nós somos mal vistos, nós somos às vezes incompreendidos. Por quê? Porque está entrando um espírito de enganador, um espírito de orgulho, está entrando um espírito de um querer ser mais do que o outro, na verdade está entrando um espírito de egoísmo, porque só um quer ter, só um quer ser, um não quer dividir o reino com o outro, um não quer dar uma oportunidade para o outro crescer, só um quer ficar sentado no trono. Nem Faraó ficou no trono, ele passou o trono. Então nós temos o quê? Nós temos que sermos humildes e entender que tudo tem um tempo para todas as coisas, tudo tem um tempo na vida de tudo tem um tempo na vida do outro. Deus às vezes, ele pega um aqui, cresce, põe um ali, daqui ele pega e põe lá, e daqui ele põe ali, e vai crescendo. Deus vai crescendo o reino dos céus, Deus vai crescendo o reino de Deus. E assim, às vezes o inimigo das nossas almas não deixa a obra de Deus crescer. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e nesta palavra aqui, Como Faraó queria podar Israel para não nascer mais meninos, para eles não multiplicarem, o inimigo das nossas vidas, o inimigo das nossas almas, muitas das vezes, o inimigo da igreja do Senhor, ele quer impedir o crescimento da igreja na terra. É tipo assim, quer impedir o crescimento da igreja na terra, para a igreja ficar só girando num círculo, vamos se dizer, aí fica um círculo vicioso, só fica aqui. Quando Deus quer expandir a igreja, Deus quer expandir a igreja, e o inimigo às vezes vai tá impedindo, porque está impedindo de conquistar, porque está segurando a igreja. O povo está, como diz a palavra, o povo está em dura servidão dentro de um círculo, dentro de 4 paredes. E não é isso, Deus quer expandir. E eu vejo a imagem que Deus me mostra da igreja na face da terra, é que o inimigo está vindo com setas, até mesmo setas na mente dos líderes, para impedir o crescimento da igreja. O crescimento da igreja é ir fora de Jerusalém, é ir nas nações. E o inimigo está fazendo o quê? O inimigo está fazendo a igreja ficar andando em círculo, uma pertinho da outra. Quando Deus quer o quê? Que vai ide as nações. Deus quer levantar pastores, usar pastores com sinais e maravilhas lá fora. Deus quer tornar a igreja viva, a igreja popular. Muitas das vezes eu vejo igreja hoje, igrejas anônimas. Por quê? Porque só está andando em círculo. Então nós temos que orar e pedir
né? Como as parteiras, que na igreja tenha parteiras sábias para não matar os meninos, para não matar os meninos, para não matar as meninas, mas para que deixa viver e deixar Deus fazer a obra, uma grande obra, para a glória de Deus. Amém. Em nome de Jesus, glória a Deus. Que Deus seja o nosso libertador.